Estou começando com vídeos de radioterapia. O que é a radioterapia? Então, é um método de tratamento do câncer, né? Através de radiações ionizantes. Estou rindo porque estou falando meio mecânico, né? Mas o que são essas radiações ionizantes? Então, toda radiação, tipo a luz ultravioleta tem radiação, micro-ondas tem radiação, a rádio que você ouve, né, tem radiação. Mas essas ondas, dependendo ah, do comprimento, do largo de onda, vão ser mais, vão poder ter um poder de produzir um efeito dentro da célula. Então essas radiações, tipo, que a gente usa na radioterapia, são de um largo de onda bem curto. Então, como é muito curto, tem muita energia. E essa energia é capaz de é, quebrar as hebras do DNA, as cadeias do DNA, né? E de produzir também radicais livres. Então, a radioterapia destrui as células malignas, principalmente, através da destruição do DNA e a produção de radicais livres, que são tipo peróxido de hidrogênio, o hidrogênio sozinho, né, com um signo positivo ou negativo, qualquer radical livre, não estou lembrando. E daí, quando você destrói o DNA, vai conseguir que a célula ou não se divida ou que morra, né? Através da apoptose, necrose, dependendo da dose. Então, esse é um bom momento para falar do que é a diferença entre ionização e excitação. Então, ionização é quando você consegue tirar fora, jogar fora um elétron do átomo de uma célula, e excitação é quando você consegue jogar de um nível inferior para um nível superior, porque os elétrons viram ao redor ou dão voltas ao redor do núcleo por níveis, né? Um nível 1, para falar assim, nível 2 mais por cima faz um diâmetro, tem um rádio maior, um nível 3 é um rádio ainda maior do átomo. Então, quando o elétron vai do nível 1 para o nível 2, falamos de excitação. Quando o elétron sai longe, fora do, dos níveis elípticos que rondam, que vão ao redor do átomo, isso que a gente chama de ionização. Então, os radicais livres também vão produzir uma ionização, né? De fato, a oxidação pelos radicais livres é uma ionização. Então, a célula perde um elétron e, ou seja, o núcleo de um elemento dentro da célula perde um átomo, um elétron, e aí acontece um desequilíbrio entre todos os elementos, os átomos dentro da célula, e principalmente no núcleo, isso vai se representar como uma destruição e alteração do DNA, né? O DNA sabemos que é usado para produção de proteínas, e quando você produz proteínas, a célula produz muitas proteínas, também vai ser usadas para duplicação celular. Quais são esses tipos de radiações que a gente usa na radioterapia? O pessoal da radioterapia usa no tratamento do câncer, usa os elétrons, que já tínhamos falado, fazem parte da conformação do átomo, né? Os raios-x, também chamados de fótons, bem, parece também com os fótons da luz ultravioleta, né? Os prótons, os raios gama, era mais usado no passado com as fontes de cobalto, né? E outros tipos de radiações usadas em estudo ou que não podem ser usadas devido ao custo na sua instalação, no seu uso prático. Então, um raio gama é quando a radiação sai do núcleo do átomo, né?
tipo o cobalto, que já tinha falado, césio, irídio, que se usa também em braquiterapia. Ah, então, temos dois tipos de radioterapia, principalmente, que é a teleterapia, ou radioterapia externa, e a braquiterapia, ou radioterapia interna, né? A braquiterapia geralmente usa os raios gama, né? É, colocando fontes de radiação ou elementos, como o irídio, dentro do corpo, para o colo de útero, por exemplo. E a teleterapia é uma radioterapia externa, geralmente o paciente fica por volta de 1 metro da fonte dos feixes de radiação. Falando de um pouco da história, a radioterapia é, foi descoberta depois da radiação X, obviamente. Em 1895, William Röntgen descobriu os raios X por acidente, né? É uma história bem bacana para pesquisar. E mais ou menos 10 anos depois, pouco tempo depois, foi usada a radioterapia para diversas doenças. É, foi muito usada para o câncer de pele, né? Por exemplo, pterígio, doenças benignas, e outras doenças ou procedimentos cosméticos, né? E, claro, incluído também o câncer. É, Então, o que faz a radioterapia? A radioterapia está inclusa, né, dentro dos três tipos de tratamentos convencionais do câncer, que está junto com a oncologia e a cirurgia oncológica, né? Então, a oncologia clínica não é muito antiga, não é tão antiga como a radioterapia. A oncologia clínica foi usada só fazem uns 50 anos, né? E a radioterapia por volta de 100 anos. A cirurgia também faz parte do tratamento. Por exemplo, um câncer de mama, você começa fazendo a quimioterapia, consulta com oncologia clínica, faz umas sessões de quimioterapia, diminui o volume do tumor dentro da mama, né? Depois eles fazem a cirurgia e dependendo do tipo de cirurgia, quando cicatrizada, né? A cirurgia, a cicatriz cirúrgica, o pessoal da radioterapia age proporcionando a radiação para o paciente, numa dose que depende do quadro clínico, das características da neoplasia, das características do paciente, do tipo de tratamento que o paciente está recebendo. Então, tem muitas indicações que têm que ser analisadas para o paciente com câncer de mama, por exemplo, né?